Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da 9ª temporada do Café com Záquia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. Eu quero agradecer, antes de mais nada, os nossos patrocinadores, mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes, América Verde Brasil, Academia, Estúdio Vita, aos Refrigerantes Devito, a Vox FM, a Netflix, o Regional. Também um abraço pessoal da Fidelidade Clean, a Revista Estampa, e também mandar um abraço para você. Quer entrar em contato? cafécomzaquia.com.br. O telefone também está aqui embaixo. Venha fazer parte, patrocine essa ideia. Já foram mais de 100 e poucas entrevistas, não faço ideia, mas já estão na 9ª temporada. E hoje eu vou voltar aquela frase para vocês, hein, gente? O café pode ser doce ou amargo. Felizmente ou infelizmente, nós estamos voltando para o bate-papo político, hein? Vamos falar sobre um pouco de política. Na verdade, a política faz parte do mundo, faz parte da nossa vida. Eu sei que muita gente está desgastada com isso, mas é importante. E eu trouxe aqui, ó, coloca no centro da terra, eu trouxe o nosso vereador do Partido Novo, David Roger. Como é que você tá? Tudo bem? Fala, Daniel. Olá, pessoal que nos assiste aí, que vai nos assistir. É um prazer muito grande estar aqui. Você que foi meu companheiro de campanha, né? Do Partido Novo. Aprendi muito contigo. Você é um cara visionário, um cara do bem, que tem boas ideias. E não dá pra gente falar que a gente vai se abster de viver ou participar da política. A partir do momento que você precisa negociar com a sua esposa um dia para jogar futebol, você tá fazendo política dentro da sua casa. Então nós temos que entrar na política, mas entrar para fazer a política, a boa política, a política séria, a política responsável, a política que preza a liberdade das pessoas e com isso transformar nossa sociedade. Muito bem, o cara já vem preparado com a língua aí, viu, gente? Vamos segurar, mas aqui vai ser doce ou amargo, você tá preparado para isso? Não tem problema nenhum. Sem papa na língua, sem converseira. Vou para cima, hein? Pode falar, vamos lá. Então vai, não quero saber mais sobre a tua vida, a história do Café com Záquia, de onde você surgiu. Você já falou demais sobre isso para muita gente. As pessoas já conhecem muito sobre o David Roger. Mas vamos começar assim, cara, a política. Quem era o David Roger antes da política e depois que entrou? Aquele cara que falava assim, vamos arrumar o patins, vamos fazer o evento, vamos fazer isso, sonhos, que eu também, quando quis me candidatar, tinha aqueles sonhos. Existem esses sonhos na política quando você entrou? Ou você começa a ver vários pesadelos e você fala, ferrou, cara? Olha, Dani, eu entrei na política porque eu acredito que a política bem feita, ela pode mudar massivamente a vida das pessoas. Mas tem que ser aquela política sem vaidade e aquela política pensando no bem comum das pessoas. O que a gente vê hoje são projetos de poder através de mandato. Então as pessoas precisam viver através de um propósito na política. Qual que é o seu propósito na política? Meu propósito é fazer carreira política. Tudo bem, pode ser um propósito. Mas o meu propósito, assim como eu já fazia na minha vida, é ajudar pessoas a se desenvolver. Muito se fala em fraternidade da nossa cidade, mas eu acho que as pessoas se perdem um pouco no que é fraternidade e solidariedade. Quando eu vejo que o governo federal comemora que vai dar 15 milhões de botijão de gás, 20 anos no poder, eu falo, esses caras estão sendo solidários. Eles não sabem o que é ser fraterno. Fraterno não é você que está lá em cima ajudar alguém que está embaixo. Aliás, fraterno não é você estar lá em cima ajudando alguém que está embaixo. Fraterno é você fazer essa pessoa se elevar ao seu nível. Eu não preciso dar bujão. Eu preciso fazer ela se tornarem dignas de comprarem o seu botijão, a sua comida e viver a sua vida com liberdade, com independência, deixando ela fazer as suas próprias escolhas, mas também sendo responsável por essas escolhas. Então, por exemplo, toda doação do meu salário, como eu prometi em campanha, elas são, na maioria das vezes, para projetos que desenvolvem as pessoas. Porque eu acho que mais do que a gente dar uma cesta básica, a gente tem que tornar essas pessoas capazes de viver a sua própria vida e fazer as suas escolhas, né? Então eu acho que a política bem feita, ela pode dar independência das pessoas e não tornar elas reféns de ideologias, de situações, para que venham beneficiar alguém lá na frente. Então eu acredito na boa política, sempre fui um ativista, líder de jovens, sou frequentador, ajudo, músico dentro da igreja, então eu sempre vivi e sempre despertei essa liderança, construí a minha empresa em cima de uma liderança sólida, tanto é que hoje eu tenho tempo para me dedicar à política porque eu tenho uma grande equipe dentro da empresa. Tá. Aí você entrou no contexto que já
falar mais pra frente, mas já vamos encaixar agora. Há poucos dias atrás, um jovem morreu. Literalmente é um extremista, né? Ele tinha Deus, pátria, família no coração, ele gostava de falar sobre família, sobre a vida. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, Estados Unidos. Agora você tocou nesse assunto do botijão de gás. Nós estamos vendo, acho que 94 milhões de pessoas quase no Brasil, dependendo hoje de uma política, dependendo daquele tostãozinho. E a agressividade no mundo está muito grande. É bonito tudo que você falou, mas como você consegue encaixar esse pensamento bonito no ódio que está vindo de uma maneira tão forte, porque a palavra é exterminar. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Sim. Você está andando para a rua, pregando, mas você não sabe o momento que pode levar uma paulada ou um tiro, ou morrer, simplesmente porque você ser o extremista. Você praticamente, você falou para mim, você é um extrema direita, né? Você falou que você gosta de ajudar, de cuidar, de família. Então isso hoje, olha que loucura que eu tô falando. Rotulam eu como extrema-direita, né? Podem ser que rotulam eu como extrema-direita. Podem ser, porque a partir do momento que você acabou de bater no botijão de gás, já é um extremista. Como é que você consegue analisar no teu pensamento, como é que traz esse povo de volta? Isso para mim é que nem vício. A política pública tá viciando essas pessoas a ficar dessa maneira. Exatamente. Como é que você tira? É porque nós estamos vivendo projetos de poder, né, Daniel? Nós estamos vivendo projeto de poder. As pessoas rotulam isso como extrema-direita. Por quê? Porque hoje a esquerda ela trabalha criando narrativas. Ela tem um exército de pessoas, e se a gente vê, por exemplo, vamos começar pela educação. A LDB em 1996 diz que você não precisa se esforçar para passar de ano. Você precisa somente estar dentro da sala de aula, entendeu? O que você está criando nesses jovens? Você está fazendo eles pensar? Vocês estão conseguindo trazer ele para a realidade, de falar assim, ó, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, um pensamento crítico? Não. Nós estamos fazendo uma fábrica de militantes. E eu acho que militante também não é tão ruim não, se ele tiver uma causa, só que trabalhar dentro da legalidade, da lógica, do respeito. Então, por exemplo, hoje a gente deixa essa criança andar nas salas. O que nós estamos criando? Qual que é a intenção do projeto de poder dessas pessoas? É dar independência para as pessoas? É trabalhar para que elas possam fazer as suas próprias escolhas com responsabilidade? Não. Então, por isso que eu falo que a política bem feita, ela pode mudar a vida das pessoas. Como que nós temos que fazer? Hoje, por exemplo, por que tem clínicas de recuperação? Não estou falando nem só de drogas. Porque nós erramos na formação das pessoas. Então, eu acredito, por exemplo, nós temos o exemplo da escola cívico-militar, que trabalha disciplina e respeito, regras, condutas, direitos, deveres, né? Hoje todo mundo fala muito, eu fiz uma pesquisa no Google, estava lá, direito à saúde, 10 milhões de pesquisa, dever de cuidar da sua saúde, 900 e poucas pesquisas, porque as pessoas estão baseadas só em direitos, mas na verdade o que termina no final de tudo, enquanto alguém tem um direito, o outro tem dever de manter esse direito. Então, na verdade, o que fica no final são só os deveres. Então, nós estamos errando na formação dos nossos jovens. E aí eu falo o seguinte, Olavo de Carvalho disse, tá, nós elegemos um presidente. Quem estão nas universidades? Quem estão na redação dos jornais? O que esses caras pensam? Eles militam para que situação? É por isso que eu bato na base que uma sociedade saudável ela tem que estar baseada em 2 pilares: educação, formação cidadã e trabalho. Nós só vamos mudar a nossa sociedade quando a gente ser efetivamente firme e trabalhar a construção das pessoas, dos jovens, formar cidadãos viáveis para nossa sociedade, que entende que nós não temos só direitos, mas nós temos deveres. Então, não dá, e um dos erros que a gente acha também é achar que tem um salvador da pátria. Não existe salvador da pátria, né? Isso é uma construção. Quantos anos faz que a esquerda tá lutando aí para entrar no poder?
30 anos com um projeto político, um projeto de poder, né? Nós precisamos unir as pessoas, não vou falar nem entre direita e esquerda, mas as pessoas coerentes, né, da nossa sociedade e fazer esse trabalho dentro das escolas, dentro das igrejas, com os nossos jovens, com as nossas crianças. E, por exemplo, quando a gente fala em disciplina, é deturpado hoje, né? Tudo fascista, fascista. O cara não sabe nem o que é fascista, tá falando fascista, né? Se é fascista, como se fosse um elogio ou uma crítica. O cara nem tem noção do que é isso, né? Então, a gente precisa combater essas narrativas com realidade. Você parou para pensar, você falou assim, o PT, a direita, a esquerda sempre teve no poder. Quando eles pegavam o poder, eles colocavam pessoas em determinados locais. Isso foi muito detalhado. E a gente sempre zombando, né? As pessoas, a gente não, mas a política em si falava do Lula, isso, aquilo, tal. Mas os caras foram se armando de uma maneira tão forte que a gente vê judiciário, a gente vê tudo, em todos os cantos, em todos os lugares, a ideologia deles implantadas. E aí nós temos uma direita, no meu ponto de vista, que não é só no meu, é várias pessoas, ela acredita ser de direita, mas no meio tem muito pensamento errado. E a esquerda, por mais que ela seja desunida naquele momento, um briga com o outro, tal, mas quando for para brigar com a direita, todos se unem. A direita, ela acredita que ela é forte, só que ela separa tanto que ela é uma minoria. A gente vê, vamos pôr, na cidade em Catanduva, nós temos a maioria de direita conservadora, mas em toda eleição a gente fica com receio de entrar um partido de esquerda pela divisão da direita. Então, já começa por aí, no meu ponto de vista. Você analisando friamente, você acredita que nós temos uma direita? Ou você está vendo, às vezes o que eu vejo, eu estou vendo um povo ainda perdido numa luta e pedindo, pelo amor de Deus, de alguém salvar, um herói ainda. Ou seja, o Bolsonaro, ou os Estados Unidos, ou seja, quem for. Tem que ter um herói, porque sozinhos eles não tomam conta. O que você imagina nesse pensamento que eu estou falando? Dani, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Eu acho que a direita ela tem um excesso de vaidade. E talvez por viver esse negócio do salvador da pátria. É porque o Bolsonaro vai ser o salvador da pátria. Porque o Tarcísio vai ser o salvador da pátria. Eu gosto muito daquela metáfora lá do beija-flor. Tá tendo um puta do incêndio, o beija-flor vai lá e fica pegando um pouquinho de água no biquinho, lá uma gotinha, lá fala assim, pô, mas aí chega o outro, fala, você tá louco, cara? Você tá jogando água? Aí fala assim, cara, eu não sei, eu tô fazendo a minha parte. Né? Grande ou pequeno, eu tô fazendo a minha parte. Na minha empresa, por exemplo, a pessoa que faz o café, ela é tão importante quanto que projeta a máquina. É um ciclo, é uma engrenagem. Então, sem organização, sem ordem, sem propósito, né, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos nos organizar. Eu acho que esses movimentos que estão acontecendo aí, de certa forma, tá fazendo um pouco as pessoas entender isso. Não é só o Nicolas fazendo um vídeo lá que tem não sei quantos milhões de visualizações. Esperando ele. Exatamente. Esperando Agora, ele. por exemplo, você acha que é fácil a gente mudar um Brasil começando de cima? Tem jeito. São 212 milhões de pessoas, né? Não é mais fácil a gente mudar a nossa casa? É o que eu penso. Primeiro, Em volta dela, em volta da tua casa, em volta do quarteirão. o nosso círculo de amizade, Sim. a nossa empresa, o ambiente nosso de trabalho. Com isso, a mudança vai ser o quê? Estrutural. É um negócio, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tive na Itália em 2000 primeira vez que eu fui para lá, em 2000 alguma coisa, 2005, 2006. A primeira coisa, a hora que você chega num supermercado, que não tem nenhuma pessoa no caixa, você passa sua compra sozinho, o brasileiro, a primeira coisa que ele pergunta, se o cara passar sem pagar? O cara fala, quê? O que você tá falando? Pô, não existe esse negócio aqui. Você vai para os Estados Unidos, o cara abastece lá o combustível e fala assim, o cara foi embora sem pagar. Fala, não existe isso, irmão. Que você tá doido da cabeça? Isso são mudanças estruturais. Eu tava vendo uma questão e nós estamos vivendo um período de pós-verdade. Olha a situação. Período de pós-verdade é onde os fatos
ultrapassam a realidade. Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa lá, o cara chegou e falou assim, o cara tinha os traços ocidentais, falou assim, eu sou japonês. Aí o cara falou assim, rapaz, se eu falar que ele não é japonês, será que ele não vai ficar triste? Será que ele vai se sentir mal? Será que... Ah, tá bom. Tá bom nada, meu amigo. Você não é japonês. Você entendeu? Chegou um cara, tinha lá 1,50 m e pouco de altura, o cara falou assim, eu tenho 1,90 m. O cara falou, verdade. Aí o outro chegou e falou assim, eu sou um cachorrinho. O cara falou assim, é verdade, que bom, né? Se você se sente assim. É que você se você se sente, não, meu amigo, você não é um cachorro, você é uma pessoa. Entendeu? Então a gente tá vivendo esse período de pós-verdade que a gente sai, os fatos superam a realidade. A gente precisa de um choque de realidade, às vezes, né? Às vezes não, a gente tem que viver dentro da realidade. Não tem como viver fora da realidade, né? Essa é a situação que a gente tá vivendo hoje. Você falou num toque, você trocou no assunto do Nicolas. O Nicolas hoje é uma mídia mundial. É um menino realmente reconhecido fora do Brasil também. A maneira que ele fala, a postura que ele fala. E uma vez eu estava assistindo a palestra dele, não, a entrevista dele, que a gente vê muita coisa no YouTube. Ele fala o quanto ele se sente ameaçado mesmo. Ele não tinha essa noção. Ele teve depois da morte do americano, o Kirk, né? Isso. E isso ele chocou. Perto do Nicolas, a gente ainda é uma formiguinha na divulgação. Falando a parte de divulgação. Mas que nem você está em Catandu, você está divulgando você está divulgando os teus pensamentos e as tuas ideias. Depois desse acontecimento, ou antes dele, você tem... a palavra é medo. Você tem medo das atitudes das pessoas contra você? Tipo, a maldade. Você tem essas preocupações? Você se preocupa hoje? Não ligo, não esquenta a cabeça com isso. Ô Dani, a gente vive numa sociedade maldosa. Né? Todo mundo está sujeito a alguma coisa, né? E quando eu falo que as pessoas vivem fora da realidade, simplesmente uma opinião ou uma forma de pensar pode se tornar um estopim para que alguma pessoa faça alguma coisa. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Qualquer situação a gente está sujeito a isso. Eu sinceramente não tenho esse medo porque todas as coisas que eu faço são baseadas em evidências, são baseadas em cima de uma coerência, de alguma coisa que eu acho que não vai de acordo com eu fazer o mal para alguém. É só me posicionar no que eu acho. Então eu tenho a segurança de que o que eu tenho feito no meu mandato, as minhas decisões, elas são todas, não vou falar justificáveis, mas elas são pautadas em princípios. Tudo bem, mas tem muita gente que acha que isso aí que você está falando não é princípio. Não vão partir para cima de você? Mas aí eu vou fazer o quê? Qualquer um pode fazer. É isso que eu tô te falando, que nem que o Nicolas fala muitas vezes, eu olho para ele e falo, ele tá certo. Só que aquele eu tá certo, só que por trás tem um monte de gente, vou te pegar, vou te matar, vou fazer as coisas. Mas aí é inevitável, né? Qualquer um pode fazer. Qualquer um, você pode... O brasileiro tá doente, cara. A pessoa tá andando na rua, de repente pode não ter dia chuvoso, pode cair um raio na cabeça dela. Sim. Entendeu? Todo mundo tá sujeito a qualquer coisa. Você pode estar passando em cima de uma ponte, a ponte cair. Na política não tem que ter medo. Não vou dizer medo, né? Porque nós precisamos ser responsáveis. Eu digo política. Isso porque o que ganha voto, infelizmente, é mais ou menos aqueles políticos que dão baixaria, escândalo, tanto de um lado como do outro, né? Que dá evidência, parte pra cima e briga, aí o mito, o outro brigou com o outro, o Bolsonaro se tornou mito porque brigou e partiu pra cima do sistema, né? O povo espera isso, ele não espera a tranquilidade que você tá me passando. É uma loucura. Mas será que não é por isso que nós estamos nessa situação? Sim, é isso que eu tô falando, é sobre isso. Nós estamos nessa situação, porque as pessoas, eu sinceramente... Eu escolheria um político, alguém para votar, falar que esse cara pode me perturbar o mínimo possível e deixar eu viver minha vida. É isso. As pessoas olham e falam assim, que esse cara pode me beneficiar? Na minha campanha, teve um cara que mandou uma mensagem para mim e falou, senhor, quanto você tá pagando para colar adesivo? Eu falei, rapaz... Eu respondi por ele, falei assim, meu amigo, eu não tô pagando nada. Eu tô te dando adesivo, se você acha que eu sou uma boa opção, né, para você, para sua família, para a cidade, você vota em mim e me ajuda. Se você achar que não, não tem problema. Esses dias eu tive um amigo meu, cara, ele tava precisando de uma vaga
nesses lugares de idoso aí, de acolhimento, aí até pra mãe dele e tal. Eu falei assim, cara, o caminho é o CRAS, você tem que fazer o cadastro lá, tá? Ele falou, não, já fez, tá, mas não tem como me dar uma ajuda? Eu falei, Aí quer que você pegue e põe. não tem como dar essa ajuda. Eles não entendem isso daí. Não tem, eu respondi pra ele, Vereador tá é no um meu fiscal. WhatsApp. Eu falei, meu amigo, não tem, se a gente quer mudar as coisas, não tem como a gente dar o jeitinho. Agora, como que eu vou fazer o seguinte? Eu sei das condições do cara. Entendeu? Como que eu vou fazer um negócio desse? Primeiro que é totalmente ilegal, você nunca vai me ver fazendo um negócio desse. Como que eu tiro a vaga de uma pessoa em situação de abandono? Você tira um para o outro. Não tem condição. Se a gente quiser mudar as coisas, a gente tem que o quê? Trabalhar as pessoas. Sim, teve época que a gente sabe. Teve cara que ganhou para vereança muitos anos atrás porque ele deixava as pessoas cortarem fila do SUS. Transferir as pessoas para lá, quer dizer, quantas pessoas... Aí aquela que voltou, não imagina que alguém que poderia estar com um problema pior que o dele ficou para fora. Então, é justamente isso. A política só vai mudar quando a população muda mentalmente. Eu percebi isso quando eu estava na rua. Eu ficava quase 20 minutos conversando com uma pessoa numa empresa, o cara falou, não, muito legal a tua proposta, mas ó, eu tenho 10 pessoas aqui, eu tô precisando arrumar a calha. Eu falei, o que tem a ver a calha? Sabe o que acontece? Essas regiões que acontecem muito isso em época de eleição, é baixaria, cara. Né? As coisas de alguma forma favorecer as pessoas para obter o voto. Infelizmente, essas regiões elas ficam abandonadas pelos 4 anos. Sabe por quê? E eu tô falando agora de preço, não é nem como dinheiro. Porque chega na eleição, esses caras têm preço. Eu não preciso fazer um trabalho para mostrar para eles que eu estou fiscalizando, que eu estou trabalhando, que eu estou ajustando. Não, eles têm preço. Você não tem nem voto. E aí fica os 4 anos abandonado. Entendeu? Eles esperam a eleição só para isso. Exatamente. Então olha a situação que a gente está vivendo. E aí acaba elegendo pessoas que fazem um negócio desse. Então a gente às vezes fala de corrupção, mas às vezes a gente participa. Churrasco. Mesmo achando festa, que não é. Chope. Você entendeu? As pessoas mandavam áudio para nós falando assim, olha, eu vou votar em tua pessoa porque é aniversário da tua pessoa e me deu 2 barril de chope. Era assim, nitidamente no áudio. Você vai, vou denunciar, eu vou denunciar. O cara vem armado para frente da minha casa ainda. E aí loucura, nós voltamos naquela situação. Pessoas esclarecidas, sim, pessoas bem informadas, pessoas instruídas querem mais do que um barril de chope ou um churrasco. Eles querem dignidade e oportunidades. E aí a gente não coloca nada de coisa financeira não, porque, ó, um resumo. Ontem eu fiz uma compra no iFood. Aí deu pau, travou tudo. O menino do entregador, ele veio até a frente da minha casa para ver se resolver o dinheiro, se devolveu para mim. Senão ele ia lá buscar o dinheiro dele para me devolver. Eu falei, não, para com isso, não precisa disso. Você vê a preocupação que ele teve e não sair queimado na história. Então, você tá me entendendo? Não tô falando em pessoas. Você pode. É caráter, é dentro da pessoa. Quando a gente fala em estudo, às vezes a pessoa não conseguiu nem ter tanto estudo, mas ela teve uma capacidade moral. Princípio, ela encontrou. A pessoa não precisa encontrar Deus na igreja. Se você dentro de você, se você já tiver Deus, tá ótimo, não precisa ter igreja nenhuma. Qual que é encontrar Deus que eu falo? Cara, quando você for fazer alguma coisa, você faria isso por você? Você faria aquela maldade se fosse por você? Se fosse você, você gostaria de receber aquilo? Você já pergunta por aí, você já para metade dos seus problemas. E aí que a sociedade está acostumada a ter direito. Qual que é o meu direito, né? E qual que é o teu dever? Porque na hora da eleição, se você quer aceitar o chopp, pega o barril de chopp, vou falar para os caras, pega o barril de chopp, vai beber, turma, não vota. Não vota nesse povo, não. É novamente o que eu estou falando para vocês, gente. Eu não vou ficar aqui brigando se você deve pegar ou não as coisas que os candidatos querem te dar, porque eu não sou Deus, velho, para falar para você. Às vezes o cara tá passando fome, necessidade. Pega, mas saiba que ele já sabe que você tem um preço. Mas pega e não vota. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que é difícil falar a pessoa não pega o saco de arroz, não pega a carne, né? A gente não sabe o que tá passando por ela. Mas ela tem que entender que ele tá comprando o pensamento dela. E amanhã depois ela não vai poder cobrar ele de uma maneira exercida, porque eu já te paguei por isso. É porque foi condicionado as pessoas assim, né? Eu fui ajudar um projeto, o Dani, numa região de Catanduva, e chegou uma criança, eu acho que tinha 7, 8 anos, alguma coisa assim. E ela falou assim pra mim, falou assim, ô tio, você trabalha ou você vive de auxílio? Porque ela nasceu nessa época.
Eu olhei para ela e falei assim, não, filho, ninguém vive de auxílio. Nós vivemos de trabalho. Nós precisamos trabalhar. Quer dizer, Eu sempre falo para os jovens, né, que a gente tem um projeto lá na empresa chamado Avistar, eu falo, meu amigo, hoje a sua preocupação é os boletins. Ah, eu preciso apresentar o boletim. Vai chegar um momento que a preocupação vai ser com os boletos. Eles crescem. E você, para se manter, você vai precisar trabalhar. Não tem outro ciclo. Lembra quando Adão e Eva lá deu ruim para eles? Deus falou assim, ó, você vai ter dor agora, hein? Deu ruim para vocês comeram aí a fruta aí. E o Adão falou, Adão, ó, tô dando ordem para uns passarinhos aí, vão trazer uma semente nova aí, vai nascer tiririca, vai nascer colonião, vai nascer braquiara, vai deixar de ser jardim, viu? Você vai precisar plantar para colher, você vai precisar trabalhar. Né? Então, não tem outra saída a não ser o trabalho. E a gente precisa trabalhar os nossos jovens para isso. Você acabou de falar. Eu acho que a única salvação do Brasil vai ser trazer aquela criança de volta. O adulto já tá viciado. Ele só tem que passar vergonha e não fazer mais a coisa errada. Tua mãe, hoje os leites tá tudo de caixinha, né? Mas você é da época que precisava ferver o leite? Sim, pegava da barril. Aí a sua mãe falava assim, hora que ferver, hora que começar a subir, você desliga. Era assim ou não era? Sim, ou põe um prato em si. Eu ficava 65 minutos, mais de uma hora, olhando para aquele negócio sem parar. Hora que eu falava assim, nossa, olha aqui, derramou. A gente precisa parar de deixar o leite derramar. Por que a gente tem tanta gente tentando recuperar pessoas? Porque a gente falhou na formação, a gente tá deixando de desligar na hora certa o leite, e o leite tá derramado, depois é muito mais difícil. Eu já tive dentro de clínica de recuperação, fiz trabalho voluntário, fui apoiador. Cara, eu vou falar um dado aqui muito de 10. Você recupera 2, 1, 2 e tem que estar em extrema vigilância. Por que a gente não forma? Por que a gente não investe mais no ProERD? Por que a gente não investe mais em prevenção nas escolas? Por que a gente não investe em esporte? O esporte tira essa molecada de droga, o esporte treina a liderança. Por que a gente tem tanta criança obesa, com ansiedade? Eu tenho um relato de um projeto que a gente fez uma doação lá. O pai falou, minha filha tinha ansiedade. Eu comecei e coloquei ela aqui no projeto, ela tá fazendo Kung Fu, artes marciais. O médico tirou o remédio dela, porque o esporte transforma, a gente precisa ocupar essa molecada, precisa tirar a tela da frente da molecada. Eu entrevistei o Popeye lá, que ele tem um grupo de mais de 200 alunos. Tudo. Conheço, o Fábio faz um trabalho maravilhoso. Comecei a entrevistar essas pessoas, né, nesse tempo aí. Aí eu comecei o quanto eles estão separados literalmente da política, quanto a política está afastada, quanto a política não ajuda eles. E eles têm a força mesmo das pessoas em volta. Você vê que coisa. E eles salvam muito mais gente do que muita política pública por aí. Olha que loucura que eu tô falando, aí, não sei se eu tô louco. Não, tá muito certo. E outra coisa, Daniel, o que acontece? Quando você quer abraçar tudo, você conhece a história do pagou o pato? Sim. Né? O pato pagou o pato porque ele se gabou de nadar, correr e voar. Aí a hora que veio a onça lá, quem que pagou o pato? Do pato. Fez tudo mal feito. Eu acho que o poder público hoje, eu tenho certeza que tem que focar no essencial. Educação, saúde, segurança e infraestrutura. E economizaria só conversando com essas pessoas que já fazem isso. Exatamente, é muito mais barato. É muito mais barato, muito menos burocrático. E já está pronto para bairros. Já está pronto, já tem pessoas que trabalham voluntárias. É isso. Entendeu? É isso. Não, mas a gente precisa criar um negócio para chamar de meu. Isso. É o fazer meu um coquetel, gastar milhões no coquetel. Você tá entendendo que aí onde sai a vaidade? Aí chama os caras, sobe no palco e agradece todo mundo. O cara nem sabe o que tá acontecendo, agradece ele também, porque ele vai ser candidato a deputado depois. Você tá entendendo? Então, é o maior exemplo que a gente tem, difícil. E eu acredito que você também crê, é Jesus. Sim. Jesus era rei, meu amigo. Ele veio aqui nessa terra para morrer. Ele despiu-se da sua glória para fazer um livro que fala Jesus, o maior psicólogo que já existiu no mundo.
Ele literalmente, ele sabia da mente humana. O cara junta 12 caras lá, um dos piores. O Pedro era impulsivo, Sim. o outro gostava mais de dinheiro do que de tudo. Então ele foi trabalhando nesses E sabia caras. que cada um deles tinha qualidade. Exatamente, exatamente. É o que acontece que a gente só empurra o problema pra pessoa. Se eu chegar pra você e ficar só colocando teus defeitos, você acreditar, você é capaz de parar no hospital. Pelo amor de Psiquiátrico, Deus. porque você vai acreditar que você é isso, você é aquilo, você é isso, por quê? Mas e as qualidades? Todos nós temos. Se você conseguir pegar a qualidade daquela pessoa, você salva a pessoa. Extrair o que a pessoa tem de melhor. Eu passei um processo desse na empresa. A igreja salva. A igreja salva por causa disso. Exatamente. Eu passei um processo desse na empresa, né? Às vezes você olhar e falar assim, pô, esse cara aqui não tá dando o resultado que precisava. Mas será que ele tá na posição certa? Nem todo mundo é o melhor atacante do mundo. Sim. Nós temos o melhor goleiro, nós temos o melhor ponta esquerda, o melhor atacante, o melhor centroavante, o melhor meia. Será que a gente está conseguindo extrair das pessoas o que ela tem de melhor? Será que a gente está se colocando para enxergar isso? Por exemplo, quando eu era diácono na igreja, líder de diácono é aquelas pessoas que cuidam da parte organizacional do culto. Tinha uma situação que era o porteiro do estacionamento lá fora. E teoricamente era uma situação assim que ninguém gostava muito de ficar lá, porque queria conversar com as pessoas. E tinha um senhorzinho que eu percebi que quando eu colocava ele na porta, que todo mundo queria ficar, né, recepcionando as pessoas, ele ficava meio deslocado. E um dia eu fui conversar com ele e falei assim, ô, seu Luiz, o senhor tá meio acontecendo, tá com algum problema? Eu falei, não é, rapaz, eu gosto de ficar lá no estacionamento. Você tá entendendo? Então, às vezes, a gente tá querendo a pessoa ser um atacante, o cara quer ser goleiro, meu amigo. Já tá lá. Entendeu? Por isso que a gente... tem uma frase do Michael Jordan que eu ganhei até um quadro no meu aniversário da empresa, a equipe fez lá. Tem uma frase do Michael Jordan que diz assim, o talento, ele vence jogos, mas somente uma equipe vence o campeonato. Então a equipe tem que ter o ponta, tem que ter o meia, tem que ter o técnico, tem que ter o goleiro, tem que ter o atacante, entendeu? Será que a gente está conseguindo extrair o melhor das pessoas? Sim. Vamos começar agora um pouco a azedar um pouco a conversa, falando de Catanduva agora, um pouco bate-papo. Pergunta curta e grossa e direto. Por que Catanduva só tem inauguração, ou eu estou errado? A grande maioria, não só tem, a grande maioria da inauguração ou é farmácia, e às vezes uma igreja montada lá. A cidade está envelhecendo, os jovens estão indo embora. O que você está enxergando se você está lá dentro? Dani, eu vou começar essa resposta dizendo assim, ó. Se eu colocasse na sua frente, nada contra, um carro popular ou um carro importado, você escolheria qual? Depende como ele vai estar, né? Se eu comprar um carro importado usado com problema. Zero, os dois zero. É um importado. Um importado. Por quê? Porque ele é mais atrativo. Sim. Você fala assim, pô, o banco reclinável, Entendi. teto solar, tá? Que Chamar legal. atenção. Nossa, isso aqui é Nossa, que legal. Será que a gente tá fazendo isso com a nossa cidade? Olha que dado importante. Olha que dado importante. Eu trouxe aqui para mostrar para você. Crescimento das cidades, populacional, ok? Catanduva cresceu 0,1%. Fernandópolis, 0,3%. Olímpia, 0,3%. Votuporanga, 0,4%. Rio Preto, 0,5%. Itajubi, 0,5%. Marapuama, 0,7. Cresceu 7 vezes mais que Catanduva, proporcionalmente. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer a nossa cidade ser atrativa. Como que a gente torna uma cidade atrativa? Aquele boom demográfico, o cara tinha 4 filhos, 3 filhos, 5 filhos, esquece. A tendência das populações é cachorro e um ou gato. estagnar ou achar. Tem um cachorro, E um gato e um bebê reborn. É isso. Entendeu? Então, como que a gente vai desenvolver a nossa cidade? Tornando ela mais atrativa. Quanto tempo demora para me abrir uma empresa dentro de Catanduva? Ah, demora tantos dias. Quais oportunidades que eu tenho aqui? Qual a infraestrutura que a cidade oferece? O distrito industrial, como que é? Quais as vantagens? Porque assim, a gente fala assim, mas as empresas, você vai dar uma isenção de imposto, meu amigo?
Nós estamos disputando com outras cidades. O empresário, investidor, empreendedor, ele vai olhar os benefícios que a cidade te oferece, a capacidade de formação de mão de obra, né? Como que é o atendimento na saúde, como que é a segurança da cidade, entendeu? Ele vai analisar tudo isso. Se a gente não for atrativo, não tiver uma política para desenvolver a cidade, olha só, olha como a gente eleva o nível. Se a gente tem boas empresas, a gente tem mão de obra escassa, a gente vai valorizar a mão de obra. Conforme a gente valoriza a mão de obra, as universidades falam assim, pô, cara, os cursos técnicos vou abrir lá em Catanduva, tá precisando de mão de obra. Aí o mercado se autorregula, a gente tem uma oferta de mão de obra e menos procura. Aí de repente a gente desenvolve a cidade mais ainda. Aí o cara que trabalhava numa empresa fala assim, pô, eu vou montar minha empresa. Eu vou ser empreendedor. Olha as oportunidades que a gente gera. E aí a gente vai chamando, precisa de mão de obra, a gente começa a capacitar aquela pessoa que mora lá na periferia, treinar ela entra numa empresa, fala assim, pô, eu não sabia fazer nada. Eu entrei na empresa na Herbicat, eu não sabia fazer nada, eu não sabia que era um trator. Eu saí de lá de líder de engenharia. Entendeu? E montei a minha própria empresa hoje. Então o que a gente precisa garantir é que a cidade seja uma cidade de oportunidades. Conversando com o pessoal que vai fazendo bastante bate-papo lá em São Carlos, São Paulo, eu conversei com um cara que é multinacional. Aí eu falei pra ele, por que vocês não vão pra Catanduva? Todos que eu entrevistava, no final eu falava isso. Não vou falar nome, citar empresas, nada, mas eles falaram, Daniel, o que é mais difícil na tua cidade é a mão de obra, porque não tem cursos. Não tem faculdade, não tem curso técnico. Se eu vou trazer a minha empresa de automóveis aqui, ali não tem. Vou ter que trazer gente de fora para cá, vai ficar muito mais caro. Por isso que a gente fica em São Carlos. Por isso que a gente fica na região de São Carlos. Porque ali você vê, você tem tudo polo técnico. Você quer técnico, a tua empresa mesmo. Mas o que você faz? Onde aqui em Catanduva? Nós temos que formar. Mas aonde tem curso disso? Você tá entendendo? E aí, é isso, você começa por aí a conversa. E aí, Dani, o que eu falo? Será que nós não estamos errando o alvo? Por exemplo, não dá para comparar Catanduva com Rio Preto nessa situação de mão de obra. Não, Rio Preto é muito mais serviço. Catanduva é indústria. Não adianta eu trazer uma instituição lá do Sistema S para aqui e falar assim, a gente vai trabalhar o instalador de espelho em casa. Cara, que a gente precisa de operador de máquina CNC. A gente precisa de torneiro mecânico. A gente precisa de soldador. É isso aí. A gente pega toda a secretaria lá, toda a estrutura, faz um curso lá de pinga artesanal. Cara, nós estamos errando. Nem se pergunta para os empresários. Primeiro que eu faço, pergunta para os empresários. Eu estou fazendo junto com a ACE um levantamento das necessidades das indústrias de Catanduva. Que é o principal. Fizemos uma parceria, uma primeira conversa com o Instituto Federal. Eles abriram um curso de soldador lá. Eu acho que tinha algo em torno de 20 vagas. Lá teve 10 vezes mais inscritos. Você entendeu? Será que nós não estamos errando o alvo? Com certeza. Não adianta. O cara vai vir pra cá e falar, eu amo Catanduva. Não, o cara vai ver a situação da cidade. Entendeu? Qual o valor de imposto da cidade de Catanduva? Que isenção que eu tenho? Entendeu? Porque, pensa o seguinte, reforma tributária tá aí. Basicamente, o imposto ele não vai ser cobrado na produção, mas sim no consumo. 70 anos atrás, Catanduva era tamanho de Rio Preto. Olha o que se tornou Rio Preto, olha Catanduva como é que tá. Será que não vai custar caro demais isso? Agora, essa inoperância? Você tocou no assunto aqui, já vamos entrar nele então, cara. O imposto. Um dos principais motivos que a gente tá batendo esse papo aqui. Uma coisa, quando eu vi no jornal, tudo 54... Você podia me trazer por um motivo bom aqui, não, né? mas você tá com um vereador agora, você tem que aguentar as buchas, filho. Porque eu preciso entender isso, porque eu já falei, não vou ficar aqui nem louco. Eu disse isso porque eu falei assim, a gente precisa valorizar as coisas boas e não as ruins. Sim, é por isso que eu tô te trazendo aqui pra ver, porque pelo menos eu acho que é você que tá batendo mesmo sobre isso. Eu preciso entender, porque os outros eu tô chamando não estão vindo aí. Não batendo, agindo com responsabilidade. Isso, tem que mudar as palavras agora, porque você é vereador, eu não, eu sou entrevistador, eu posso continuar. Aqui, Catanduva já tem grandes impostos. A cidade ela é movida de reclamações, principalmente no começo do ano, você pagar os impostos prediais, tudo. É alto já, é alto. Quais são os motivos que estão te alegando aí? Você como vereador, você não tem que aprovar ou não essa base, mas o que estão te alegando e o que você acredita? E se vai sair isso? É 54% mesmo? É real?
Conta um pouco disso aí. Ó, vamos começar lá de trás. O Tribunal de Contas, ele tem uma reivindicação para que a planta genérica de valores ela seja atualizada ou revista de 4 em 4 anos. A planta genérica de Catanduva ela é de 2010, ok? Ponto. Ela precisa ser revista. Por exemplo, talvez há 15 anos atrás, o seu bairro era um bairro periférico, ele já não é mais. Então ele tem mais benefícios em relação aos bairros que hoje são periféricos. Praças, unidades básicas de saúde, escolas mais próximas. Então essa justiça social de aquele que tem menos serviço público ou está mais distante, paga menos, quem tem mais serviço público, mais de prontidão ou melhor, paga mais. Tudo bem, isso aí tem que ser feito. É uma solicitação do Tribunal de Contas. Agora, se a gente falar em valores, Catanduva, dos mais de 600 municípios do estado de São Paulo, nós já estamos na posição de número 55. Estamos chegando em primeiro daqui a pouco. E dentro desse do primeiro até o 54, a gente tem instâncias turísticas. Que normalmente o IPTU é mais caro, porque a pessoa não fica ali consumindo, é casa de praia, casa de férias, entendeu? Então normalmente o IPTU já é mais caro. Então hoje a gente tem das cidades vizinhas, aí parceiras, primas, né, que eles falam aí da mesma situação, nós já temos um IPTU muito elevado, considerado per capita. Por exemplo, eu tenho algumas informações aqui, ó. O IPTU per capita de Catanduva, ou seja, o que cada pessoa paga de IPTU, no caso específico, R$ 648,59, certo? Araras, que é uma cidade do mesmo porte, 618. Votuporanga, 566. Jaú, 559, Birigui, 556, Sertãozinho, 497. Olha Araraquara, que é uma cidade bem maior, R$ 452. Olímpia, R$ 413. Olha Matão, que é uma baita de uma cidade industrial, tem empresas gigantes lá, R$ 363. Bebedouro, nossa vizinha aí, R$ 360. Novo Horizonte, R$ 344 per capita, por pessoa. Aí vamos lá, a proposta é que se aumente em média, no valor global, são 5.000 imóveis que vão baixar o valor do IPTU. Eu tenho a informação aqui também, vou te passar para não ser injusto, para a gente terminar o raciocínio. 5.321 imóveis em Catanduva vão diminuir o valor do IPTU. 2.759 vão manter o valor. Só que o resto, que dá quase 70 mil, vão aumentar, né? De 25% a 50%, chegando até acima de 500%. É claro que o valor, se o cara paga R$20 de IPTU e ele passar a pagar 100, são 500%. Mas é um aumento considerável. E agora eu volto na situação do carro popular e do carro importado. Tudo tem que ter uma contrapartida. Certo ou não? Se eu comprar um carro popular, eu vou pagar 80 mil. Se eu comprar um carro importado, eu vou pagar 600, 1 milhão. Certo? Mas o que ele me oferece? Será que a contrapartida que nós estamos tendo hoje, já sendo um dos impostos mais caros do estado de São Paulo, qual a contrapartida que nós temos? Você falou de ponto turístico, cidades turísticas, né? Cidades turísticas, e aí eu fiquei pensando que há um pouco tempo, outros meses atrás, estamos comemorando essa parte turística. Seria encaixável para falar que o aumento do IPTU não tem nada a ver? Não. Ó, dentro do estado de São Paulo, dentro das classificações, tem as cidades realmente
que são instâncias turísticas, É bom entender, as e pessoas municípios com interesse turístico, que é o caso Catanduva de Catanduva. hoje é interesse Isso, turístico. interesse turístico. São cidades que querem desenvolver o turismo. Por exemplo, Catanduva tem turismo gastronômico, lá o quilômetro 7, Os buracos na Pirulito do cidade também, Porto. tem bastante buraco. Aí nós estamos falando da contrapartida, né? Tem o Engenho Santo Mário, Sim. né? Então ele tem interesse em ser um município turístico. Não é uma cidade propriamente dita. Tem lá Tem que a ser criado, catedral, tem que né? ser criado. Tem a matriz de São Domingos, né? Então é um investimento que o governo do estado de São Paulo, o município pleiteia, é aprovado e vem essa verba para ele fazer esse investimento. Perfeito. Agora, o que justifica um aumento de 54%, e eu cheguei a dar uma olhada na exposição, não tem nenhuma contrapartida. Tá. Entendeu? E aí, claramente, como você disse, como que tá a malha asfáltica da nossa cidade? Como que tá a zeladoria? Vou dar um exemplo agora, vamos falar de esporte, de praça, de lazer para sua família. Tá, você pega o seu filho e vai lá na praça do aeroporto, que é a menina dos olhos da cidade. Como que tá a zeladoria? Eu tô tentando entender porque também é o seguinte, lá tá tudo rebentado, algumas grades, porque a população rebenta, mas até agora eu não vejo nenhum órgão público ir lá, é só fazer um remendo, velho, arrumar de certo, aí vão deixando, vai destruindo mais. Por que não põe câmera lá? É uma coisa que eu cobro do direto, por que não põe câmera lá? Então já que eu pergunto... Você lembra dos direitos e deveres? Cara, acabava o problema. Direitos e deveres. Uma câmera na praça girando, em cada praça, acabava o problema de droga. Você sabe um joga um negócio? lixo lá dentro. Você sabe um negócio assim, a gente sabe dos problemas da China, né, Sim, do regime sim. que se vive lá, mas um negócio que eu achei interessante, fiquei 22 dias na China no ano passado. Você sabia que a saúde lá ela é pública, mas ela não é de graça? A educação ela é pública, mas ela não é de graça. E eu perguntei pro cara lá, falei assim, mas por quê? Ele falou assim, ó, você viu algum chinês com ar-condicionado no 18 no carro? Eu falei assim, não. Até brincamos que você passa calor dentro do carro do chinês. Você viu algum chinês tomando alguma coisa gelada? Não tem nada gelado lá. É tudo natural. Se eu pegar uma água dessa é natural, um refrigerante desse é natural. Ele falou assim, você viu o tanto de chá que esses caras tomam? Falou, pô, é verdade, cara. Você vai no... Aqui, se fosse uma mesa na China, teria um negócio pra você esquentar água, porque eles tomam muito chá, né? Você viu nas praças, de manhã e à tarde, o pessoal mais de idade, eles arrastam uma caixa de som, aí chegam lá, colocam na praça, solta a música lá, e eles ficam lá, erguendo o braço, ergue o pé, segura aqui, senta, se estica, porque eles cuidam muito da saúde. Porque o cara sabe que se ele precisar usar a saúde, ele vai ter que pagar. É um valor subsidiado? Sim, mas ele vai ter que pagar. Vamos olhar a realidade do Brasil? O cara pega um carro, seja ele o popular ou o importado, né? Enche o caneco, né? Toma lá seus goró, sai na rodovia, dá uma cacetada de frente com um carro de família que não tem nada a ver com a responsabilidade do cara, manda 5 pessoas pra UTI. Quem te paga isso? Meu Deus do céu. Aí depende do que vai até o governo, até o Estado. O Estado vai cair no SUS. Nós estamos pagando a responsabilidade do cara. Lá na China, se o cara fazer um negócio desse, primeiro que ele é preso, ok? O cara é preso, ele tem que pagar os danos ao patrimônio público e privado e, dependendo da situação ainda, pagar indenização para as pessoas. Então, olha a situação. Aí você trabalha conscientização ou não? Com certeza. Aqui no Brasil, não. Eu tava na Polônia, olha a situação. A gente tava num parque lá, tinha 2 faixas assim. A gente tava caminhando em uma e eu desgovernadão, ela falou, pô, eu gosto mais da faixa azul do que da vermelha, tal, não sei o quê. Andando. Aí a moça que tava com a gente lá, aquela tradutora, falou assim, ó, Odeir, vem pra cá, porque é de ciclista. E se um ciclista bater em você e você causar um acidente, você vai precisar pagar os danos da bicicleta dele, os danos da saúde dele, e você vai responder por alguma coisa. Eu falei assim, louco, cara. É regras. Sou brasileirão, né? É regras. Entendeu? São regras. Tá certo. E ele falou assim, ó, e isso aqui... Eu falei, mas não tem primeira, segunda, terceira instância. Ele falou, não, isso aí é regra. Você tava no lugar errado,
causou um acidente sem nenhuma justificativa, você vai pagar os danos, meu amigo. Não tem o que você fazer, entendeu? Então... Você acha que, nem assim, voltando a esse assunto do IPTU, o que vocês conseguem fazer, os vereadores, fazer para a população? Você, pelo menos, ou tentar ver ou não tem tentar? Não, tem. Tem. A gente precisa discutir que nem isso aqui. Uma casa que hoje paga 3 mil de IPTU, se ela vai pagar quase 5 mil. Não é por aí a regra. Faixas. São faixas de aumento, como eu disse para você aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui no documento. Não é generalizado. Não é generalizado. Aqui colocaram notícia. Agora tem umas coisas na planta antiga, rapaz, tem uns braços que vai até no meio da cidade, de umas áreas de um pessoal aí, que isso aí precisa ser corrigido mesmo, né? Então, por exemplo, 6.622 imóveis vão subir de 5% a 25%. 8.921 imóveis vão subir de 50% até 75%. Mas e aí a gente precisa ser justo também. Porque tem o cara que paga R$100, ele vai pagar 150. Né? Então a gente precisa fazer essa análise de valor também. Então, 5.869 imóveis vão subir de 75% até 100%. E 4.542 imóveis vão subir acima de 500%. Tem situações em Catanduva hoje que a pessoa paga R$20 de IPTU. E aí a pessoa divide em 10 parcelas de R$2. Quanto custa o boleto? R$2,68. Entendeu? Então tem situações assim. Agora o que eu falo é o seguinte: o mapa novo proposto, o estudo foi técnico, foi legal, né? Tira algumas situações indesejadas. Por exemplo, tem uma área aqui, vou mostrar para você, ó, que é a ZH99. Esse pessoal aqui paga pouco. Por quê? Que tem esse braço que vem até aqui no centro da cidade. De quem são essas áreas, né? Por que tem esse outro braço que entra aqui até dentro da cidade? Então, o estudo técnico das áreas, legal, top, mas ajuste as alíquotas para que o valor global não tenha alteração. Tá, então não é generalizado. Vamos fazer justiça social, mas ter responsabilidade na justiça tributária. Sabe por quê, Daniel? Ninguém mais aguenta pagar imposto. Então tá difícil, cara. Ninguém aguenta. E sabe que... olha a ideia. Olha a ideia. Ninguém vai mais impor o comunismo metendo uma arma na sua cabeça. Não existe mais isso. Entendeu? Não existe mais isso. O cara vai sufocar tanto com impostos, daqui a pouco você vai ter que vender tua casa para pagar ela. O ano que vem vai começar a ver o superimposto, né? Que vai vir tudo organizado. Exatamente. Qualquer coisa que uma bala, você já tá... Olha a situação. O ano que vem vai entrar em vigor o CBI, que é o Cadastro Brasileiro de Imóveis. Que eu acho que é até legal. Né? Você tem uma média ali, uma tabela para você conseguir pesquisar, que não tenha um valor muito abaixo também, nem um valor exorbitante, que seja algo justo. Mas pode ser que nessa segunda rodada do CBI, por essa atualização, pode ser que tenha outro aumento. Porque isso é baseado no valor venal. O grande problema não é quando a gente fala em aumento. Se você falar assim, Daniel, eu vou aumentar aqui a coisa para você pagar, só que em volta você vai conseguir ter muito negócio e você vai conseguir ter muito mais dinheiro para você pagar para mim. Eu acho que é isso que está faltando na cidade. Eu acho que o fator é isso. Eu acho que eu consegui entender e te explicar o meu pensamento. O grande problema da cidade está sendo isso. Tá sendo simplesmente, não a cidade, vou falar Brasil, uma cidade onde a gente mora. Se fala em taxas, em tributos, e paga, aumento. Aí a gente vê uma Fafica quebrando praticamente, mas é uma história triste. Eu estudei lá também, deveria ser uma faculdade fantástica. Tem espaço para isso, mas não se investiu. Onde tem escolas para os jovens ficarem aqui, a gente tem que abraçar um jovem e treinar ele dentro da nossa empresa, ter paciência. Ele não entende quase nada, mas porque não tem em volta quem ensina. Principalmente você fala em tecnologia. A cidade realmente ela fica vivendo um mundo que não é realidade. Catanduva ela precisa sair do berço. É uma criança que não cresceu até hoje. Rio Preto, que era mais nova que ela, cresceu. Você sabe que tinha uma menina que eu gostava muito na escola, quando eu era menininho. E eu fazia de tudo para agradar essa menina. E tinha um amigo meu que ela gostava dele. E o cara esnobava ela. Olha que situação que a gente fica embaraçosa. É mais ou menos a situação que a gente vive em Catanduva hoje. A gente tem bons cursos, né?
A gente tem a própria Fafica, a gente tem a FATEC, a gente tem o Instituto Federal, a gente tem o Elias Nechar, a gente tem o CETEC, né? Nós temos bons cursos, ou pelo menos a gente pode direcionar para uma necessidade do mercado. Mas aí eu vou lá, eu tenho um custo para formar esses jovens. Aí quando eu formo ele, que eu falo assim, cara, agora esse cara vai me retornar o investimento. Eu estou garantindo oportunidade para ele. Porque o cara que se forma em ciências da computação, mecatrônica, automação, caramba, quatro, ele não vai querer ser um atendente de loja, que é um trabalho normal como cada um, entendeu? Tão digno quanto... Mas o cara, se ele se formou, ele gosta de fazer alguma coisa, ele vai querer exercer na área dele. Agora vai custar muito caro pra gente essa estagnação que Catanduva viveu nesses últimos 60, 70 anos. Porque quando a gente fala que o imposto, a reforma tributária, ela vai deixar de tributar na venda, na produção, e vai tributar no consumo, quanto maior a cidade, maior a arrecadação, né? Agora, olha outra oportunidade, Daniel, que a gente fala nessa questão aí. Catanduva, ela tem 115, 119 mil habitantes pelo último censo. Só que nós temos 19 cidades ao nosso entorno, que são quase 300 mil habitantes. Por que a gente não traz essas pessoas para comprar em Catanduva? Por que a gente não tem flexibilidade de horários no comércio? Por que a gente não pega um mês aí do ano e abre o comércio do meio-dia até as 10? E a gente estimula esse dinheiro girar. E olha como que é o negócio do dinheiro girar. Você fala, pô, o dinheiro não tá girando, o dinheiro não tá girando. Se eu tenho R$100, devo para você. Eu fiz um podcast lá com você, te devo R$100. Eu fui lá e te paguei você R$100. Aí você vai lá no cara da informática e paga esses mesmos R$100 pro cara, porque o cara te vendeu uma câmera. Aí o cara que te vendeu uma câmera falou assim, cara, eu mandei lavar meu carro. Vai lá e paga R$100 pro cara do Lava Jato. Aí o cara do Lava Jato falou assim, rapaz, eu vou na padaria, vou tomar um café com meu filho, gasto R$100. Aí o cara da padaria me devia R$100 porque eu vendi uma bomba costal lá pra ele matar um mato na porta da casa dele. Os R$100 voltou para mim. Olha a cadeia que esse dinheiro fez e o poder público arrecadou em tudo. Então o poder público ele tem que estimular que o dinheiro gire na cidade. Traz esse povo, em vez de ir para Rio Preto, para vir para Catanduva. Você vai falar uma coisa seguinte, vou te garantir uma coisa, mais da metade da população hoje de Catanduva, como a do Brasil, compra no mundo virtual. É virtual. Uma vez eu conversei já com o prefeito atual, com o prefeito antepassado, quando eu criei o Vende-se Tudo Catanduva, eu falei, gente, essa cidade ela merecia ter uma loja virtual. Todos os lojistas ter a sua própria loja, a prefeitura organizar, os impostos iam girar, porque cada nota ia girar para a prefeitura, sabe? Estou falando em criar uma criação barata, um sistema barato, um sistema que custa menos que um carro, ia movimentar a cidade inteira. Você vai comprar uma meia, o que você faz? Você vai no Mercado Livre? Não, entra no site da cidade também, que tem lá todos os comerciantes, todos os lojistas. Por que tem tanta dificuldade? Não, é tão difícil criar um negócio desse, tem que criar uma lei para criar isso. O que dificulta, Boa cara? Boa vontade. Porque, eu falei, tinha pronto, eu tenho um sistema pronto para dar. Eu queria dar o sistema, queria dar o nome, Vende-se Tudo Catanduva, parece que tudo é muito difícil, cara. Eu realmente, aquela palavra, eu sou ingênuo na política, porque a minha boa vontade é tamanha para fazer as coisas acontecer, porque eu vejo tão lógico, se você pega e cria uma loja virtual da cidade, você não vende só na cidade, você vende o Brasil inteiro, por mais que você venda no Brasil inteiro, o imposto fica onde? Na cidade. Exatamente. E não, prefere não fazer isso, prefere pegar e as pessoas ficam vendendo no Mercado Livre. Você vê que esses coitados, como eu, como todo mundo, o Mercado Livre tá ganhando muito mais do que eu ganho. Um iFood da vida. Você acha que a gente precisaria ter um iFood, Catanduva? A gente poderia ter o próprio sistema aqui da cidade. E o lojista conseguir vender muito mais e ganhar muito mais. Mas você vê, não precisa disso. Parece que é uma coisa difícil. Então não vai mudar nunca, porque nós estamos vivendo um mundo tecnológico e Catanduva não tá tecnológica. Exatamente. Não tem espaço tecnológico. A gente não tem um local que você fala assim, que nem você vem, até cidades pequenas, vamos colocar São Paulo, mas tudo bem, cidades pequenas, Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto. Eu tenho uma ideia de um sistema. Para onde eu vou? Em Catanduva você não tem. Em Rio Preto você já tem um local que as pessoas te explicam, olha, meu sistema vai funcionar assim, 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 assado. David, eu tenho uns 20 sistemas que funcionam ali no órgão público, uns 20, que não é caro, mas não dou mais conta.
Eu já conversei com o prefeito, com o vice, com todo mundo. Não é só nessa gestão, não. Desde a época passada. E parece que... Olha, eu acho que hoje eu tenho certeza. Eles não entendem o que eu tô falando. Porque não é possível. Porque eu tô falando em vender mais e tô falando em ganhar mais imposto pra eles. Mas o negócio não sai do lugar, cara. Não É sai. que às vezes você estimular a economia é mais difícil do que aumentar imposto. É lógico, não. Se Entendeu? aumenta imposto, tem que pôr imposto em É volta, essa velho. mudança de chave que a gente precisa ter. Agora, cara, eu gostei demais dessa sua ideia. Eu vou ter uma reunião com o pessoal da ACE, né? Vou falar também com o pessoal do Sim Comércio. Vamos colocar esse negócio em Isso prática. aí precisava. Eu tô numa luta há mais de 10 anos, 15 anos pra colocar. Tem esse nome, já tá pronto. Eu dou o logo, dou tudo. Eu vendo isso tudo Catanduva. Não precisa ser esse nome, mas pode ser esse nome, que é um nome que pegou, né? Uma plataforma. Conhece, todo mundo conhece. Mas quer dizer, é só montar uma plataforma. E eu tô falando, você imagina a própria. Vamos colocar o exemplo, já pra você entender. A pessoa tá vendendo, eu vou comprar o pneu da HF Pneus. Eu moro lá em Goiânia. Como que eu sei que é verdadeira? Porque ela tá dentro desse site e a prefeitura tem o selo verde. Confiança. Como que é esse selo verde? Ele paga imposto, ele paga isso, ele paga isso. Tá tudo pronto. Exatamente. Eu tenho tudo pronto, mas é o que eu falo. O que acho que a ansiedade que me dá é que eu vejo que dá tão fácil fazer isso. E você vê, Dani. É você lida com o ser humano. O ser humano tá pior que bicho. Você vê, exato. Catanduva é uma cidade industrial. Mas às vezes a pessoa que monta a sua empresa, lá eu saí de outra, comecei a fabricar, às vezes ele é muito bom de fabricar, mas ele é ruim de vender. É a questão do goleiro, do atacante, sim. Do zagueiro. Então o cara é muito bom de fabricar, mas ele é ruim de vender o peixe dele. Eu já cheguei a comprar peça pela minha empresa do Rio Grande do Sul, que eu fui descobrir que ela era fabricada onde? Catanduva. Eu falei, pô, não é possível, cara. O cara mandava pro Rio Grande do Sul. Aí vem pra cá e eu descobri que o cara que fabricava aqui, falei assim, meu, pelo amor de Deus, a gente precisa ouvir você. A gente tem muita gente que faz isso. Fabricando de muita coisa, até de docinho, de tudo. Você tá entendendo? Por exemplo, por que a gente não tem uma feira aqui? Esquece FESIC. Isso. Esquece FESIC. A AgriShow, quando falaram que ia colocar show lá, 30% dos expositores falaram assim, a gente não vai participar. Porque feira de negócio é para ir para fazer negócio. Sim. Feira de show, você faz a feira de show, outra coisa. A feira de negócio, ela não é medida pelo tanto de pessoas que foi. Porque se eu faço uma feira de negócio que vai 10 pessoas e gera 20 milhões de negócio, é muito melhor do que ir 200 mil pessoas e girar 1 milhão de negócio. Cara, que eu muito falo, melhor. As pessoas falam, mas é São Paulo. São Paulo, em cada bairro de São Paulo, vamos colocar por bairro. São Paulo é grande, mas existe bairros. Cada bairro tem uma feira de alguma coisa. Feira de culinária. Então é uma feira onde todo mundo de culinária vai lá, vai ensinar a mexer comida, tal, e vende lá. Cada mês é um tipo de feira. Catanduva comporta isso sim. Claro. No local. E já tem local para isso. Tem local. Ó, cada semana feira de tecnologia, depois a feira da economia. Pensa comigo, Residencial Acapulco. Descendo ali, lembra onde era o IBC? Sim. Instituto Brasileiro do Café? Sim. Aquele prédio gigante, tem área de estacionamento, boa localização, fácil chegar. Dá para fazer. A estrutura tá pronta. Você faz a feira do investidor. Vai estar todo mundo de banco, todo que vai ensinar como investe. Olha o que nós estamos fazendo. Olha o que nós estamos criando. Mente pensante. E aí é o seguinte, ó. Tô louco? Arruma aquele lugar. Deixa um centro de convenção. É isso. Eu quero fazer feira dos meninos que se veste lá que nem herói. Pega um só e fecha ele. Põe ar-condicionado central, já tá pronto. Já tá pronto. A feira do comércio que é feito no Sesc. Beleza, lá. Show. Amplia o negócio. Pega um espaço maior. O recinto é muito mal utilizado. E nós vamos perder esse recinto por falta de utilização. A verdade é essa. Então. Porque estão deixando utilizar por algum motivo. Não é possível. Porque ali você olha um puto espaço. Você tem um espaço lá... dá pra fechar e ali transforma todos os eventos. Mas não se trabalha em nada lá. Só tem rodeio de vez em quando, alguma coisinha. Ali é parado, literalmente. Você entendeu que tem muita coisa que dá pra fazer? Tem. Precisa cutucar. Eu acho que precisa cutucar a sociedade. É porque a sociedade... Chegou no ponto. É isso. Lembra que nós falamos? Não tem salvador da pátria. É a sociedade. Eu abro o meu Instagram e falo, vereador, o negócio de IPTU e tal, cara. Cara, eu sozinho não consigo fazer nada. Eu tô gritando esse negócio do sistema há mais de 15 anos. Novamente, eu conversei com você agora aqui. Quer dizer, de repente pode sair alguma coisa. Eu quero esperar o que disso? Nada.
Meu tesão, literalmente, é ver que as coisas estão acontecendo. Pô, é o meu prazer, cara. Eu já tenho minha vida, meu mundo, gosto. Não sou um cara ligado em coisas luxuosas. Eu falo que se eu tiver meu prato de comida que eu gosto, vontade de comer minha pizza, um bom carro pra andar e uma cama boa. Eu sou do mesmo pensamento. Agora o restante eu quero fazer acontecer, que eu vou embora dessa terra, eu preciso deixar coisas... Isso eu tenho vontade. Quem que ajudou? Foi usar. Quem fez isso aqui? Isso eu tenho vontade. Não é ego. É vontade de fazer as coisas acontecer. Sim. Isso sou eu. Eu sou um cara que eu sou que nem você também. Eu sou uma pessoa extremamente simples, né? Hoje eu tenho boa condição, graças a Deus, mas eu fui uma pessoa que quase passou fome na infância. Eu moro num apartamento no 49 metros quadrados, eu tô quase alugando um quarto, tá grande demais aquilo lá pra mim, né? Eu frequento os mesmos lugares, eu de vez em quando vou jogar tênis lá na quadra do conjunto. Não precisa de muito, né? Você não precisa de muito. Exatamente, eu sou uma pessoa extremamente simples e eu acho que se despir da vaidade é um dos primórdios aí para você entrar na política. Essa cidade mostra para mim que dá para fazer tecnologia quando montou agora a Zona Azul. Que é uma das coisas que as pessoas criticam bastante, mas eu particularmente gostei muito. No sentido seguinte, pode ser abaixar o valor, pode ser negociar em baixar o valor, porque tem gente que poderia pagar R$1, R$1,10, sei lá. Uma coisa. Mas você consegue parar no centro da cidade hoje. Aí a gente comprova que quem parava no centro da cidade eram os próprios comerciantes. Eles prejudicavam o negócio ali. Tá certo que também muita gente acaba não indo, mas se eu for agora aqui, quero parar perto daquela loja, eu vou conseguir parar perto da loja. Então o Catanduva me mostrou que sim, tem como criar tecnologia. Porque criaram a Zona Azul. Sim. Então não é possível não criar esse sistema para o comerciante vender mais, para que ele pague. Não preciso parar. Eu posso entrar no site e comprar direto. Ele pega o mototáxi que é linkado já e traz para mim. Acabou. Aí, Daniel, a gente cai de novo naquela situação. Às vezes é mais fácil você aumentar o imposto ou colocar uma taxa, alguma coisa, do que você desenvolver os mecanismos que pode te gerar bem, mas já que você está aqui, você acredita que você quer fazer a diferença, você está batendo sempre nessa tecla, quero fazer a diferença, então vamos fazer a diferença. Vamos tentar cutucar, ou tentar falar, eu tentei. Acho que eu tentei já sai um pouco do que os outros são. É muita gente conformada lá dentro. É muita gente conformada. Primeira coisa que nós vamos fazer em relação a isso, a gente vai juntar um grupo de pessoas. Porque eu não quero falar assim, eu fiz ou eu tentei. Eu falo assim, nós fizemos. É isso, para prazer. Entendeu? É isso, cara. Agora nós precisamos de boas ideias. Você é um cara visionário, um cara que tem vivência, né? Eu gosto muito da política baseada em evidências. Pô, se deu certo lá, pode dar certo aqui. Sim. Né? Um negócio que já deu certo, você falou, pô, eu pus mais de 10, tá? Por que a gente não põe aqui? Entendeu? E eu acho que isso não tem nem que ter poder público nesse negócio. Esse negócio a gente tem que juntar um grupo aí, vamos pôr pra fazer, né? Para funcionar isso aí. Eu acho que a boa política pública, ela tem que ser medida não pela intenção, mas pelas consequências. Vou dar um exemplo aí dos auxílios. A intenção era boa? Maravilhosa. Qual foi a consequência? Hoje ninguém quer sair. Exatamente. Então a gente tem hoje um problema de mão de obra, de formação de pessoas que nem essa criança que falou, se trabalho, se vive de auxílio. Não existe isso. Sim. Né? Então essas foram as consequências. Até um certo momento foi bom. Mas esse negócio em específico que você falou, nós vamos tocar pra frente sim. Nós vamos mais. Eu vou te falar depois fora do programa aqui que você vai pirar também. Mas 6 meses de vereança ou 7 meses? Um pouquinho mais, né? Já tá indo então, pra 7? 9 aí. Quase 9 meses. 9 meses. 9 meses de vereança. Tá, 9 meses aí. Tem bastante tempo pela frente aí. Você acha que você tem muita proposta que você fez, que você vai conseguir colocar? Ou você acha, puxa vida, eu acho que aquelas coisas vai ser mais difícil? Porque eu acreditava que a política é de uma maneira e hoje eu vejo que é mais difícil. A política em si, poder público, no caso da Câmara Municipal, são 13 pessoas, cada um tem o seu nicho de atuação, cada um tem a sua forma de pensar, né? E isso é a democracia, certo? Eu tenho algumas propostas, alguns trabalhos de projeto que vão direto a oportunidades para os jovens, liberdade econômica, mas a política ela é muito dinâmica. Então hoje, por exemplo, eu estou numa posição de independência dentro da Câmara, fiz até um vídeo a respeito disso, foi a minha proposta desde o começo, o prefeito sabe disso, o presidente da Câmara sabe disso, né? Foi a minha proposta desde o começo. Uns me enxergam como base, outros como oposição, mas eu estou esperando o melhor momento, porque não adianta você pôr um projeto lá, ele tem que ser aprovado.
né? Então a gente tem que fazer essa construção política, né? E sem dúvida a participação popular, ela é, Sim. né? Ela é primordial, ela é essencial, né? Então eu sempre gosto de nas minhas ações pensar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as possibilidades, né? Quais são as dificuldades. Então eu estou medindo o espaço, a gente está entendendo como é que funciona a política, é muita regra. Pensa o seguinte, eu fui eleito presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social, Defesa do Consumidor e Conselho de Ética. Eu nunca fui presidente disso. Eu precisei aprender na minha primeira sessão, que ela falou, você tem que dar um parecer pela Comissão de Finanças. Peraí, como é que faz esse negócio aqui? Entendeu? Nós não tivemos um curso, uma preparação. Estudei bastante, regimento interno, um monte de coisa. Então você entra no jogo, imagine que você nunca jogou futebol. Ele falou assim, ó, tô a camisa 10 aqui, você vai ser o capitão do time. Eu falei, pô, peraí. Como é que é legal? Você acabou de falar que você vai montar uns cursos para isso, quem tem vontade de vida pública. Maravilhoso. Seria difícil Maravilhoso. Vocês, meus vereadores, criar algum projeto para quem tem vontade de ser vereador, ter esses cursos? Tem a questão da Câmara Mirim. A gente precisa trazer os jovens para dentro da Câmara Municipal. Tá, mas pessoas como eu, como sim, todo mundo que quer sim, entrar, querem entrar, tudo tem bem, mas cursos desses. os cursos focados para isso? Tem cursos já, desse daí, online, tem bastante. Mas é focado para pessoas. Tá? Podemos trazer, podemos fazer. Isso aí que eu quero dizer é o seguinte, já deixar as pessoas mais preparadas. Pessoas mais preparadas no lugar, meu amigo. Exatamente. Eu entro na tua empresa já sabendo o que eu tenho que fazer, só vou somar. Exatamente. Não uma boa perco tempo em oportunidade. aprender. E agora, olha a situação que a gente vive também, né? Pensa na sua cabeça aí uma pessoa que fala assim, cara, esse cara podia ser um excelente vereador. Vem várias pessoas na minha cabeça. Quantas querem? Não dá vontade. Por causa do ambiente hostil que se criou. Sim. Né? Hoje a gente se discute mais pessoas do que ideias. A discussão, até mesmo às vezes acalorada de você defender uma tese, ela é válida. Mas por que isso daí? Desde que se discuta ideias e não pessoas. Mas por que isso daí? Quando a gente não tem capacidade de argumentação, a gente tem capacidade de gritar, brigar e discutir. Então, você não vai ver um sábio que sabe das coisas discutir. Por isso que o monge. O que é um monge? O monge, ele sabe muito bem, ele cuida do corpo e da alma e da mente. Ele sabe como conversar com você. Você não vai conseguir tirar ele do equilíbrio dele, porque ele já trabalhou para isso. O que está faltando, então, muitas vezes? 90% dos políticos não estão preparados para ser políticos. Eu já percebi isso. O que eu te falei? Quando eu entrei na campanha para ajudar o Novo lá, o meu receio era entrar, porque eu sabia que eu não estaria preparado emocionalmente para aguentar essas pessoas de lá. Eu ia acabar brigando muito. Que hoje eu já identifiquei isso em mim e estou trabalhando. Então, mas as pessoas vão muito pela emoção. Eu vou salvar o mundo. Aí chega lá, aí dá aquela depressão, né? Exatamente. Porque as pessoas têm que entender isso também. E não adianta aguentar, o David tem que brigar com todo mundo. Se você brigar com todo mundo, nenhum projeto teu vai ser aprovado. Pensa numa situação. E às vezes, só de você ser coerente, você arruma rolo com muita gente. Sim, se você coerente e responsável. Agora pensa, vou fazer um cenário da política aqui, por exemplo. Imagine que você é síndico de um prédio. Aí você fala assim, eu vou organizar um jantar de Natal. Aí você chama todo mundo no grupo do WhatsApp para fazer uma reunião pra gente decidir. Aí vai o liberal. O liberal fala assim, não, ó, cada um traz o seu prato, conforme a condição, beleza, a gente vai comer aqui e pronto, acabou, né? Aí vai vir o conservador. Fala assim, não, vamos contratar um buffet. Vamos contratar um buffet, o cara vem aqui, serve as coisas e tal. Aí vem o social-democrata. Falou, não, eu acho que o condomínio tem que pagar isso aí. A gente já paga o condomínio, pronto, acabou. Né? E vê os pratos que vem aí. Aí vem o extremista. Fala assim, não, o negócio é o seguinte, meu amigo. Comemoração, se não tiver pizza, não é comemoração. Se não tiver pizza, eu não aceito estar nesse negócio. Olha a situação. São ideias diferentes. Sim. Aí você tem que ter o quê? Sabedoria, contornando, ajustando, conversando, juntar todo mundo explicando, no bolo e falar, gente, vamos fazer um churrasco? Aí todo mundo fala, pô, vamos fazer um churrasco. Olha a situação. É louco. Por que é cada um? Agora, olha a situação do presidente da República. Você sabe quantos cargos
por indicação, de confiança, tem um presidente da República? De indicação. Indicação. O cara fala assim, você vai ficar aqui. Cara, 100 mil cargos. Haja cargo, cara. Não, e aí o seguinte, você fala assim, cara, quem que eu ponho? Quem que é as pessoas da minha confiança pra mim colocar? E olha a situação. Você não consegue 5 de confiança, você vai ter 100 mil. E olha, por aí o negócio. E olha a situação. O presidente. Olha a situação do presidente. Ele tem que ser chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Lembra a Dilma, quando foi fazer o pronunciamento lá na Copa do Mundo, que ela foi vaiada? Sim. Ela estava ali como chefe de governo. O chefe de governo é aquele que foi eleito por um tipo de pessoas, que quer o banheiro unissex, que quer a favor do aborto. Ela tem que defender os interesses do nicho que ela foi eleita. Mas quando ela se coloca como chefe de Estado, ela está representando quem? Todos. O Brasil. Ali ela estava como chefe de Estado ou como chefe de governo? Ali do Estado, né? De Estado, mas todo mundo vaiou ela. Olha que situação difícil. Sim. Olha que situação difícil. E aí você fala assim, cara, eu vou mudar o mundo. Aí você tem 513 deputados, que agora foi para 531. 81 senadores. Barbaridade. Aí você olha e fala assim, cara, eu preciso ter pelo menos metade mais um desse povo. Aí você tem a base do seu partido lá. Ah, eu tenho 100 votos. Pô, eu preciso de 250 votos ainda. Aí você vai começar a conversar com esses caras. Aí o cara chega e fala assim, não, ó, tua proposta é boa, presidente. Beleza, tamo junto, a gente vai pelo bem comum da sociedade e tal, não sei o que, beleza. Aí você chama o outro pra conversar, o outro fala assim, não, eu sou oposição. Não interessa o que você mandar pra lá. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o que for. Eu sou oposição, não quero nem saber. Aí, você vai conversar com o outro. O cara fala assim, não, presidente. Pô, ajuda a te ajudar. Eu tô precisando, rapaz, fazer um hospital lá na minha cidade. E aí? Você tem que ser flexível a esse ponto. Dentro da legalidade, é o que eu falo. Dentro dos princípios, é como você passar numa ponte. Não tem como você passar 100% no centro dela, mas tem os limites dos princípios. Né? Pô, o cara precisa de um hospital. É uma coisa ruim? Não. Necessita? Beleza, vamos ver o que dá pra gente ajudar. Aí, de repente, você vai negociar com falou, preciso de mais um pouquinho de gente, tal, não sei o que. Aí você vai falar com o cara, fala, presidente, sabe o que é, cara? Rapaz, eu tô com uma dívida de campanha aí. Aí começa. E eu tenho certeza que se você ligar pra qualquer um dos empresários, amigo teu, aí, o cara vai me ajudar a sanar essa dívida. Olha a situação. Aí chega o outro e fala assim, ô presidente, não, tudo bem, ó, a gente tá lá. Mas rapaz, você sabe que eu tenho um amigo meu e ele tá precisando trabalhar, cara. Você não tem um cargo pra indicar ele? Aí vai, aí vira bola de neve e todo mundo amarrado. Aí o outro chega e fala assim, pô, presidente, rapaz, o senhor foi eleito, a gente, né, viu que o senhor tem uma boa intenção, a gente quer te ajudar, mas você sabe que lá na minha cidade a gente tem um candidato a prefeito. O senhor não faz um vídeo falando bem dele? Eu nem conheço o cara. Você tá vendo como é que é a situação? É um negócio muito complexo. E um negócio que eu aprendi muito é a tal da temperança. A temperança, ela é o freio e o acelerador das suas ações. Você não pode nem ser extremo de não andar, mas você também não pode ir na velocidade total. Você tem que ter um meio termo, né? E nós não estamos falando de princípios. Princípios, conduta é inegociável. Mas nós estamos falando de ser flexível e fazer a política. Escutar. Exatamente. As pessoas nem escutam. Exatamente. Mais. Por exemplo, eu vou falar um negócio aqui. Uma pessoa que eu passei a admirar. Vereadora Thaís Braz. Você já falou uma vez isso aí. Conversa com ela para você ver. Não, ela é educada. É uma pessoa sensata, inteligente. Temos as nossas divergências ideológicas, temos, isso é normal, tá tudo bem.
mas é uma pessoa extremamente sensata. E eu não tenho problema nenhum, Daniel, de quando ela, como já aconteceu, de ela colocar um projeto lá, e eu falo assim, subir na tribuna e falar assim, vereadora, poxa, parabéns. É projeto decente, cara. Vamos junto. É por isso que eu falo que a visão tem que estar baseada num propósito e visando o bem comum das pessoas. O extremismo acabou mesmo. Exatamente. Entendeu? É o cara da pizza. O cara não quer nem saber como é. Ó, o negócio é o seguinte: se não tiver pizza, eu não venho, meu amigo. Isso aí porque comemoração sem pizza não existe. A política era isso daí mesmo. A política precisa nesse caminho, David. Eu acho que tá na hora. Tá na hora não, né? Já passou da hora, mas começar a escutar mais, né, cara? Escutar mais, ter mais boas ideias. E, infelizmente, o Brasil tá explodido em ódio, em raiva. Graças a Deus existe igrejas, Deus ainda, então isso daí que tá segurando um pouco, porque se não tivesse igreja, não tivesse pessoas falando isso daí, eu acho que tá todo mundo matando todo mundo, velho. Chegamos numa situação que ninguém mais estava suportando ninguém. Olha só, e somos seres humanos, capazes de pensar, hein? E você não vai ver os lobos se matando entre si, e autotranscender, né? É muito assim, a gente tá na hora de realmente respirar. Toma um banho gelado, respira e fala, gente, preciso mudar. Já começa a mudar. Quer mudar o mundo? Muda em sua volta, né? Começa a mudar em sua volta. E aí, então, quer dizer, nós estamos no mês, você se tornou hoje opositor, oposição, você é neutro, você é aquele cara do diálogo, então? Não, neutro é detergente. Ué. Eu ia falar isso, mas acabei falando neutro, né, cara? Eu falo que é afinidade. Perde o amigo, mas não perde a piadinha. Foi muito ruim essa piadinha. Deixa eu falar pra você. A minha proposta desde o início, e foi como o Partido Novo nos orientou, é ser independente. Ainda mais na situação que a gente vive hoje, dentro da política catarinense. Um que era de esquerda foi pra direita, que era da direita foi pra esquerda. Perdeu. Né? Exatamente, perdeu isso daí. Então, desde o começo, quando eu fui conversar aquela primeira vez com o prefeito, fui ser, acho que educado, respeitoso, né? Pode não ser o candidato que você elegeu ou que você votou, que não é da sua preferência, mas é o prefeito da cidade. Certo. Né? Fui lá cumprimentar. Isso, exatamente. Fui lá cumprimentá-lo, né? Dizer a respeito da votação dele que foi expressiva e dizer que a minha posição seria de independência. Aquilo que eu achar correto, tô junto. Vou ajudar, vou entender. Aquilo que eu achar que não é legal, com muito respeito e responsabilidade, vou colocar a minha opinião, né? E aí eu acho que essa é uma preocupação às vezes comigo, né, na questão de vereador, porque eu não subo na tribuna para ofender ninguém. Eu não quero saber se o padre se o prefeito é o João, se é a Maria, se é o Pedro. Não. É a figura do prefeito. Qual é a ação que está fazendo? Exatamente, entendeu? É a figura do prefeito. Então eu subo com informações, com dados e com muita responsabilidade e decoro. Né? O presidente da Câmara também sabe disso. A gente teve uma conversa, eu disse isso para ele, e é assim que eu tô me portando até hoje. Vou dar um exemplo, por exemplo, para você. Teve a reestruturação de cargos da prefeitura. A questão de nomenclatura dos cargos era uma reivindicação do Tribunal de Contas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples daqui da gente entender. Tinha um cargo que era datilógrafo. Tem datilógrafo hoje? Não, o cara hoje é técnico de digitação, de TI, né? Do cara do que for. Então essa era uma reivindicação do Tribunal de Contas que se reestruturasse esses cargos. Tudo bem. Eu fui a favor desse projeto, porque eu sabia. E ainda foi nos falado numa reunião que aumentaria um cargo só. De 218 seria para 219, que precisaria de uma pessoa no LGPD, que é uma reivindicação, tudo bem. E que aumentaria no orçamento anual em torno de R$40 mil, que é o salário dessa pessoa. Tudo bem, tá justo. Quando o segundo projeto veio dos cargos, veio realmente... tirando os 218 cargos, criando 219, que era essa pessoa do LGPD, só que veio com um aumento de R$600 mil por ano. Ou seja, algo não estava certo. Algumas pessoas receberam meramente um aumento de salário. Então, nessa situação, eu fui contra e combativo.
Como no da SAEC teve a reestruturação também, ia se aumentar alguns cargos. Eu fui lá, fiz reuniões com o pessoal da SAEC, conversamos, realmente teria investimentos na SAEC, que é uma empresa hoje referência nessa parte técnica, né? Outras cidades realmente vêm aqui ver o trabalho que é feito, o sistema de automação. Então lá eu fui a favor. Como no empréstimo dos 100 milhões, eu fui contra. E fui combativo também. Por quê? A situação do país é uma situação boa? Não. Você faria um investimento hoje no Brasil? Nenhum. Você tem segurança jurídica no Brasil? Tô com medo. Né? Então, olha a situação. Aí a gente pega um empréstimo, 45 milhões para obras, infraestrutura, 35 milhões para recap e 20 milhões para frota. Qual? Aonde? O que vai fazer? Só quer pegar, mas não sabe. É a hora de fazer? É a hora. Porque é o seguinte, se a situação não é boa, a minha casa está com um problema de pintura. Eu vou fazer um empréstimo para pintar a casa? Não, agora não. Ó, tô com um problema estrutural, cara. Ó, essa coluna aqui vai cair a casa. Aí é outra história. Aí é uma situação emergencial. Isso Ok? aí. Beleza. Despesa de capital e despesa corrente. Despesa de capital, onde eu construo uma creche, uma escola, faço uma obra de infraestrutura, tal, é algo palpável. Despesa corrente. Por exemplo, quando eu falo de asfalto. Asfalto é uma despesa corrente. Se eu faço um empréstimo de 10 anos, será que esse asfalto vai durar 10 anos? É a mesma coisa que você fala assim, cara, eu preciso cortar a grama da minha casa. Eu vou fazer um empréstimo aqui para pagar o jardineiro, para pagar durante 1 ano. Daqui 30 dias, como é que tá a grama da sua casa? Foi tudo. Você tá entendendo? Então é uma bola de neve. O que eu cobrei é que, por exemplo, nós chegamos até a conversar, falar assim, poxa, faz o básico que precisa fazer, diminui esse valor do empréstimo e paga nos 4 anos de mandato. Se a gente precisa de obras emergenciais, precisa do dinheiro agora, eu não posso esperar arrecadar, faça um empréstimo melhor daquilo que precisa e pague nos 4 anos. Cara, esses viadutos aí, pra gente terminar um pouco o assunto, a gente vai embora até amanhã, que é muita coisa. Tem viaduto agora, que eles criaram as pontes, que parece que você pode correr pra lá e pra cá, você já fez uma academia, né, cara? Quem é que consegue virar aquilo lá? Alguém mostrou o projeto antes pra vocês lá? Não, estão fazendo. Isso aí foi do passado. do passado, né? Cara, Teve uma foto lá que eu achei fantástica mesmo. Eu falei, eu vou começar a correr lá. Eu corro pra lá, que eu chegar na outra ponta eu já tô cansado já. são obras. O que a gente precisa entender. né? É assim, ó. Eu não podia perder essa. Eu tô com um problema. Eu preciso escovar meus dentes, tá? Eu preciso escovar meu dente, mas eu vou deixar de pentear o cabelo? Não, não vou. A cidade ela é muito dinâmica, ela tem várias ações. Agora, temos que eleger prioridades, né? Foi uma obra da Rumo, tal, não sei o quê. Tudo bem. Né? Mas eu acho que o momento de se fazer a entrega do negócio desse não foi o momento mais oportuno, porque a cidade vive uma situação, né, que a gente tem visto aí. Então, eu acho que pegou meio, não foi um negócio não gostou muito legal, é isso né? mesmo. Mas, cara, é um negócio, poxa, precisa tal, mas acho que o momento, né? É aquela situação de você contar a piada no velório, né? Não é o momento de você fazer, mas legal, tem que ser feito mesmo, né? Faz parte da infraestrutura do projeto que foi feito lá atrás. E veja, lá atrás era uma situação e agora pode ser que a gente está vivendo outra coisa. Nossas necessidades, elas mudam. Tem toda a discussão de tirar os trilhos do trem da cidade, que eu acredito que seria o mais mas isso nunca vai acontecer. Exatamente. Você vai crescer pro outro lado, a cidade cresce, uma hora você vai estar de novo no trilho de trem. Exatamente, né? Mas talvez se a gente tirar ela, a gente pode estruturar isso, né? Já fazer os viadutos, os bairros projetados. Porque, por exemplo, ali na Rua São Paulo, você faz um viaduto pros carros, e os comércios, as casas do lado ali, como é que vai ficar? Sim. É uma situação complicada. Então, às vezes, o que eu acho também, né? Acho não, eu tenho certeza, falta planejamento. A gente tinha que debater isso antes das eleições. Vai começar a eleição, vai voltar esse assunto do trem de novo. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar uma cidade projetada, você pega Palmas, no Tocantins, as cidades mais novas, o cara fala assim, eu vou desenvolver a cidade para esse lado, eu vou fazer residencial, vou fazer distrito industrial. Primeira coisa que o cara faz, ele mete umas avenidas 5 para ir, 5 para voltar. Ele dá mobilidade. Ele cria a estrutura para depois fazer os investimentos. O que a gente faz aqui?
Sai abrindo aqui. Fala, cara, tu construir mais 2.000 casas. Como é que nós vamos tirar esse povo daqui? Não sei, eu não sei. Faz um viaduto aí. Você tá entendendo? Olha a situação. Aparecendo o problema. Não é uma solução. Aqui, deu um problema, resolve. São coisas que dá para prever. Sim, né? Fazer antes de planejamento. Fazer. Exatamente. Organização, disciplina. Exatamente. É quem está organizando, não tem como. É quem está planejando. A gente precisa começar a colocar os braços certos no lugar certo para as coisas funcionar. A catraca só gira quem souber. Eu não sei fazer um café. Se eu fizer, você apertar o botão do café. Sei fazer, mas vamos fazer um café. Tô falando, café com uma moça que sabe fazer o café. Eu quero dizer, não importa a dificuldade. Importa a qualidade. A pessoa sabe o que está fazendo, dá na mão dela. Ela sabe fazer. Olha o teu assessor, sabe assessorar. Ele tá aqui, ó, fica mais de 1 hora aqui mexendo. O Márcio é fera, filho. Isso aí tá de olho em mim aqui, ó. Eu tô com medo de te falar aqui, ó. Ele fica de olho. Tá Nenhum de nós somos tão bom como todos nós juntos. Ué, é isso. Tá vendo? Fala bonito. Nós temos o melhor time hoje. Tenho certeza disso. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, também aos nossos patrocinadores, mandar um abraço pessoal da Merlin Brindes, a Mercaverde Brasil, ao pessoal do Refrigerantes De Vito, a Mercaverde Consultoria em Marketing, mandar um abraço para a Vox FM, o Regional, a Netflix, pessoal da Luciana Magazine, Revista Estampa e também a Fidelidade Clean e também a Academia Estúdio Vita. Nosso muito obrigado a todos vocês aí, que é programa caféconzáquia.com.br, também o site no YouTube, Café com Záquia. Siga a nossa página. David, o que a gente pode esperar sem poesia nenhuma? Né? O que eu posso esperar do David hoje até o fim do mandato? Vou pegar esse corte guardado aqui, o fim do mandato a gente conversa. Aliás, todas as nossas conversas e os podcasts você pode pegar e no final do mandato você pode me cobrar mesmo. O que você pode esperar de mim, Nani, e que toda a população de Catanduva pode esperar de mim é muito trabalho, compromisso, respeito, transparência, verdade. Eu não corro de crítica, de pergunta, de sugestão, de desabafo. Acho que a gente que está na vida pública, a gente está sujeito a todas essas coisas. Isso é uma situação normal, exceto a violência. Mas o que você pode esperar de mim é que eu sempre vou trabalhar para o desenvolvimento seu, para que você tenha dignidade e não muleta. Você pode esperar que eu vou lutar para que você tenha mulher, que tenha o seu filho, que tenha vaga na creche, que tenha uma educação de qualidade, que você que vai na saúde possa ter um bom atendimento, para que os servidores e as servidoras possam ser valorizadas no nosso município, para que a nossa cidade possa ser uma cidade de valor e possa desenvolver e gerar oportunidades para o seu filho, para o seu neto, para a sua neta que está chegando aí, que Catanduva possa ser uma cidade mais acolhedora, como me acolheu, possa ser para você e para sua família. E eu quero te dizer uma coisa, não confunda e nem interprete mal. Nós viemos para fazer diferente e para fazer a diferença. Juntos nós podemos transformar a nossa cidade. Esse é um slogan teu, né? Onde você vai, você fala isso, né? Tem que falar, né? Você gostou? Eu acho bonito, velho. Dani, e você, cara, é uma pessoa que você tem muitas ideias. Nós precisamos unir forças nessa cidade. Você é um cara visionário, você é um cara que tem um coração muito bom, você é um cara transparente, né? E às vezes a gente acaba até sofrendo um pouco por ser muito direto de falar isso. Mas eu vejo qualidades gigantes em você e você pode, assim como a história do seu pai, que você trilha os mesmos caminhos e tem os mesmos princípios, seu pai deixou um grande legado isso aqui, eu fiquei muito feliz de você contar, ver os posts do seu pai aí, as coisas, seu pai deixou um legado gigante nessa cidade e eu tenho certeza que você pode cooperar muito mais e levar esse legado adiante. Eu tenho as qualidades, tenho os defeitos nossos, a gente tem essa base aí. Uma das minhas era a falta de paciência, literalmente mesmo, porque na verdade eu vejo as coisas que dá pra funcionar e vejo que não funciona. Aí você fala, que coisa. Aí você tem que ser padre, pastor, monge. Você tem que aguentar essas pessoas falsas fingindo que não estão entendendo. Eles estão entendendo. E a gente pega isso no laço, entendeu? Então muitas vezes, que nem eu te falei, eu me afastei quando acabou a política, eu me afastei de tudo e de todos para começar a filtrar um pouco, conseguir entender as coisas, o mundo da política. Ideias a gente tem milhares, cara. Mas tá faltando homens para pôr em prática. A verdade é essa daí. Você sabe o que acontece? A gente vive uma crise de confiança no Brasil. Quantas vezes você já ouviu falar assim,
Ah, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Sim. Quem nunca? O cara nem saiu de casa, o cara acabou de acordar com a ligação, o cara falou assim, não tô chegando. Tô chegando, é. O cara nem Tô levantou ainda. Desesperado, trovando pro Como banheiro. que a gente muda isso? As pessoas não estão confiando em ninguém. Confiando e sendo confiáveis. Agora o seguinte, nós precisamos sempre partir do pressuposto, porque, por exemplo, eu posso criar um projeto que você fala assim, pô, mas tem uma válvula de escape para corrupção. Mas você não vai fazer nada. Todos os Né? lugares. A gente tem que aprender a confiar nas pessoas e fiscalizar, Sim. claro. Agora, uma coisa que eu aprendi na política, boa fé se presume, má fé se comprova. E que as pessoas de má fé não permaneçam na vida pública. Isso depende das pessoas também que votam, porque as pessoas querem essas pessoas de má fé. A verdade é essa. É muita gente que não presta votando para quem não presta. Resumo é isso, entendeu? Agora, se eu tivesse candidatado já, eu falaria, não, porque as pessoas estão com pensamentos diferentes. Tem que ser mais doce, porque são magoas. As palavras magoam, a corrupção não. Isso que me irrita no Brasil. As palavras magoam. Agora, você corromper, roubar o INSS, roubar a saúde, matar velhinhos, isso aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Corrupção é um câncer nessa nação. Enxergam isso. No estado, nos municípios, Sim. nas pessoas, a corrupção mata. Por exemplo, o caso que você falou aí da saúde. Eu não sei quantas pessoas morreram por causa dessa corrupção toda que teve aí. Você consegue estimar isso? Cara, eu falo assim, cara, não dá pra ter dó. Eu não tenho uma vírgula de dó. Você que roubou a saúde, saiba que eu não tenho uma vírgula de dó. Eu acho que você sofra para que você reencarne, ou para onde você passar, ou que Deus te aceite depois, mas você precisa sofrer. Porque quantas pessoas sofreram quando você roubou? Isso nós estamos falando da saúde, né, que é prioridade no mundo. Tá? Quantas pessoas ficaram na fila do SUS porque foi roubada? Falar só Catandu, não falar mais hospital só, mas quantas pessoas tinham necessidade de um transplante e foram roubados o transplante dela, foram trocados para alguém que tem dinheiro e comprou o coração. A gente sabe disso, todo mundo sabe. Aí não adianta, por que esse povo, a maioria das vezes, vai para esse lado da esquerda? Porque a esquerda finge abraçá-los. Eu acredito na tua dor, eu ajudo a tua dor, mas não ajuda nada, mas eles falam. Mas se você viver a vida de um pobre, você vai entender o quanto eles sofrem, o quanto realmente eles precisam de ajuda. E nós não estamos ajudando da maneira correta mesmo. Nós estamos brigando pelo lado da esquerda, vamos falando de direita, mas a gente tem que esquecer esses caras, esquece, vamos parar de falar de esquerda, vamos mostrar quem é a direita. Vamos mostrar o que é Deus, o que é pátria, o que é família, o que é liberdade de expressão, o que é vontade de crescimento, é vontade de comprar teu carro, tomar teu sorvete, ir numa churrascaria. O que você tem de vontade de fazer? O capitalismo é bom, sim, sabendo usar. Sim. Porque eu sempre falo isso e eu bato na tecla. O dinheiro é o demônio na terra. Se você não souber domá-lo, ele acaba com a tua alma. Se você souber domá-lo, ele ajuda milhares de almas. Então é sobre isso a minha vida. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Sim. Se você deixar ele comandar você, acaba com a tua vida. Exatamente, exatamente. Muito bem, ó. Essa plaquinha aí do Café com Zac é tua. Você veio uma vez aqui, mas eu não estava entrevistando vocês. Isso daí é um troféuzinho para vocês guardarem na memória, na história aí. Hoje você está como candidato político. Quando você veio no meu programa, eu não pude participar. Até isso me tiraram. Eu não pude fazer mais nada na minha vida, cara. Falei, que onde me meti? Você participou aqui como pré-candidato. Hoje você já é um vereador. Se você tem as suas pretensões políticas, a gente sabe, a gente vai ficar com essas perguntas, porque você vai ficar respondendo também. Você tem pretensão? Não tem? Aquelas coisas aí, tá? Mas eu sei. Que dê certo, cara, porque a gente precisa de pessoas que tenham vontade de fazer as coisas acontecer. Que um dia eu possa ou possa estar dentro de uma turma de homens de verdade. Eu procuro partidos, por isso que eu não consigo ficar em lugar nenhum. Porque, infelizmente, partido político, antes de virar político, os caras já viraram político. Finge que gosta, finge que acreditam, finge que estão junto. Eu ainda procuro um grupo de pessoas que acreditam que estar junto e estão juntos. É sobre isso a minha vida. Eu deixo já essa mensagem. Vamos formar. Vamos formar. Minhas pretensões políticas agora é ser um excelente vereador. Aprender a cada dia, trabalhar, né, entender as necessidades da população. Eu tenho rodado muitos bairros da cidade, tenho rodado muito mesmo, né?
tem entendido as pessoas, visto a necessidade, e é um negócio muito louco, que ao mesmo tempo que você está analisando um PPA que tem 200 páginas lá, o cara te liga e fala assim, pô, buraco na frente da minha casa. Não, filho, pera aí que nós estamos tratando do orçamento, do negócio que vai reger os 4 anos. Você entendeu? É muito louco o negócio, é muito dinâmico, entendeu? O Márcio já precisa fazer o motor da Model 2 vezes, tanto que ele rodou essa cidade. Por isso que é importante as pessoas entenderem também, assessores são muito importantes, né? Demais, eles são mandato. Não dá pra falar que vou ficar sem assessor, vou trabalhar sozinho. Não dá, entendeu? São importantíssimos. Eu tenho um time fantástico, o coronel fica lá no gabinete, lá, o assessor de gabinete, que faz todo o trabalho fantástico, o Márcio que corre aí com a gente, aí atende as demandas. É aí. Muito importante ter um assessor duro, né? Exatamente. Lá dentro, porque ali os caras querem latir, tem que ter alguém que é um pitbull, né? Nada melhor que um coronel, né? Porque isso eu entendi. Então, e o assessor tem que ir pra rua, aquele que vai bater perna mesmo. Atende as demandas, fala com as pessoas. Cara, sabe que esses dias eu tive uma demanda, a gente não vai acabar nunca esse programa aqui. Vendo, vai ficar 4 horas, né? Uma pessoa entrou em contato lá no gabinete e falou assim, vereador, não sei o que eu fui lá ver o remédio, não tinha na farmácia, tal, não sei o que lá. Falei, caramba, cara, o Márcio, dá uma olhadinha lá se não tem um remédio mesmo pra gente ver, né, que pode ajudar aí. Aí o Márcio ligou e falou, não, tem um remédio sim, ué, então o remédio tá aqui e tal, não sei o que. Eu falei, caramba, pô, ela tá em outra cidade? Eu falei, senhor de Catanduva mesmo? Tal, não sou. E aí eu falei, não, vereador, sabe o que é? Porque quando eu pedia pro outro vereador, ele pegava lá e levava na minha casa. Eu falei assim, não, senhor, o senhor tá com algum problema, mobilidade, alguma coisa, assim, não tem condição? Tem condição, o senhor tem que ir lá buscar o remédio, entendeu? Mas é a visão então, que o povo tem. Mas é o trabalho de conscientização, outra coisa, né? O cara fala assim, porque o vereador não tapa o buraco. Não, o vereador não tapa o buraco. Né? Um legisla, fiscaliza, o outro executa. Então, assim, dentro das atribuições de vereador, que é legislar, que é fiscalizar, que é acompanhar, que é pedir informações, a gente tem um limite de trabalho. Então tem coisas que você pede para o vereador que o vereador não tem como fazer. É conscientização. Você está entendendo? Então é entender as situações. Eu vou terminar porque o Márcio está me ameaçando aqui para terminar. Tá gravando aqui. Só eu ia fazer isso com você, não adianta, cara. Já cancelou? Não, mas pelo amor de Deus, a gente vai ficar aqui, vai ficar umas 3, 4 horas. Tem que ter assunto mesmo, cara. Tem assunto pra caramba mesmo. Na verdade, tem que montar um programa. Marca um segundo, não, tem que montar um programa toda semana falar de política. Bora! Não é? Tem que estar falando toda semana o que está acontecendo com a política em Catanduva. Eu acho que o caminho é esse daqui a pouco. E é importante falar a política de uma forma simplificada. Né? Eu tive lá em São Paulo, lá no Novo, lá a gente teve uma palestra com o Zema, ele falou assim, gente, vocês estão indo para campanha, comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Sim. Então você não vai chegar e falar, não, porque a gente vai fiscalizar a infraestrutura da cidade. Não, o cara fala assim, que infraestrutura, cara? O que é isso aí? Fala assim, não, nós vamos dar um jeito de ver os buracos da cidade, os canos que tá vazando, os bueiros que tá sem tampa. É a linguagem que a pessoa entende. Então, acho que como sugestão desse programa aí, desse podcast, seria ser descomplicando a política. Simplificando, sei lá, alguma coisa assim, para que todas as pessoas entendam um pouco de política e se interagem. Vamos ver se a gente começar a combinar isso aí, começar a fazer ao vivo, um programa ao vivo aí, e de noite, para as pessoas mandarem e ficar discutindo com as pessoas da internet. Bora, vamos. Vai ser meio maluco isso aí. Vamos, demorou. Vamos lá. Né? O Márcio aprovou, então tá aprovado. Então. É isso aí, gente. Vamos terminar, se a gente não para por aqui. Você que ficou até agora, meus parabéns, porque eu acho que já deve ter passado umas 2 horas de bate-papo, mas a gente agradece. Agradeço a você, agradeço a tua presença, David. A gente vai voltar a falar mais vezes aqui. Muito obrigado ao Márcio, que tá aqui olhando para mim durante 2 horas aqui, ó. Mandou cortar, né? Muito obrigado, viu? Muito bem, escutou tua voz aqui. Eu desejo para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio do Café com Zaca, dessa vez assuntos políticos, hein? Compartilhe, marque seus amigos e até a próxima. Valeu, pessoal!